quartas, no Discovery Turbo. Tecnologia da era espacial. Força bruta. Velocidades de até 270 km por hora. Essa é uma máquina que pode levar ao limite. Essa é a força do pedal. A força do pedal. Usada por mais de 1 bilhão de pessoas, a bicicleta é o veículo mais popular do mundo. Milhões correm de bicicleta. A bicicleta é a coisa mais eficiente e mais bonita já criada. Ela utiliza a força humana como nenhuma outra máquina. Você é o motor e isso dá uma sensação de liberdade. Para os valentes, ela consegue até desafiar a gravidade. É uma extensão do seu corpo, é ele que faz tudo. Você tem que ter fé. As bicicletas modernas se beneficiam de 200 anos de pesquisa e desenvolvimento. Foi a competição pela velocidade o que impulsionou essa tecnologia. Os primeiros corredores tinham que lidar com a altura além da velocidade. E como todos os atletas, os ciclistas tinham de ser completamente dedicados. Eu não fumo e não bebo nada. Eu procuro dormir muito cedo e não abuso. No início do século, as corridas de bicicleta atraíam milhares às pistas especiais de madeira chamadas velódromos. Você só ia a um jogo de beisebol quando os lugares do velódromo estavam esgotados. O ciclismo era o esporte quente da época. As longas corridas de estrada testavam a potência além da velocidade. Os ciclistas tinham que usar a força, fosse qual fosse o terreno. Para aproveitar ao máximo a própria energia ao pedalar, foram inventadas as marchas. Atualmente, o Tour de France, ou Volta da França, é a corrida de estrada mais famosa do mundo. Esse teste de resistência humana de 4.800 quilômetros desafia os ciclistas desde 1903. Cada equipe consiste de 9 atletas, um principal e 8 de apoio. As equipes correm 7 horas por dia durante 21 dias. As máquinas têm de ser extremamente leves e incrivelmente fortes. Para o atleta da Volta da França, a bicicleta é a vida. O quadro é a base da bicicleta. Ele tem de ser robusto, tem de ser confiável, tem de ser leve. Nas etapas de montanha, eles descem zunindo a 80, 100 km por hora ou mais, esperando que as bicicletas aguentem, mas eles têm de se arriscar. E pode ser uma questão de vida ou morte em alguns casos. Uma das equipes principais é patrocinada pelo Serviço Postal Norte-Americano. Tyler Hamilton é um dos ciclistas de apoio da equipe. É uma corrida tão épica, eu acho que é o evento esportivo mais difícil do mundo. Eu não imagino esforço maior que o dos ciclistas no Tour. É uma corrida perigosa. 200 largam, mas só 140 chegam ao final. Estar num pelotão de ciclistas às vezes assusta. Na Volta da França são quase 200 ciclistas. Se um cai numa colisão, pode arrastar até outros 20 ou 30, porque é como um efeito dominó. Este ano, eu mesmo ganhei uma tatuagem no Tour. Tyler Hamilton vem puxando o pelotão. Esse é um esporte altamente tático. O papel de Hamilton não é ganhar, mas criar um escudo para Lance Armstrong, o principal ciclista da equipe. Na nossa equipe, o Lance Armstrong é o ciclista protegido. Nós pedalamos na frente para diminuir a resistência do ar, poupando uns 25% da energia dele. Atravessamos a parte mais crítica e aí é com ele.
Cada ciclista tem que conservar o máximo de energia possível. Hamilton usa um túnel de vento no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, para achar a posição em que a resistência do ar é menor. Os cientistas esportivos registram o desempenho e o coeficiente de resistência dele em várias posições. A aerodinâmica é importante para um ciclista da Volta da França porque ele tem que pedalar conservando o máximo de energia possível. E dependendo da eficiência do ciclista, de sua posição e da eficiência do equipamento, algo entre 70% e 95% de sua força são usados só para superar o vento. O desenho da bicicleta de Hamilton também é importante. Feita de fibra de carbono, ela tem 18 marchas e rodas de 70 centímetros. Para diminuir o atrito ao máximo, a pressão nos pneus ultrafinos é de 3 kg por centímetro quadrado, 3 vezes maior do que num pneu de carro comum. Essas bicicletas pesam só 10 quilos, mas custam $3.000. A bicicleta é super importante na Volta da França. Você fica tanto tempo nela que é como se você e a bicicleta fossem uma coisa só. Depois da competição, quando você desce da bicicleta, parece que falta alguma coisa. Com tantas equipes e ciclistas, adquirir uma vantagem é fundamental. Nas etapas mais difíceis da Volta da França, você não pode demonstrar que sente dor. Você não pode demonstrar o sofrimento que está sentindo porque há um componente psicológico nisso. Se o seu oponente vê que você está sofrendo, que você está enfraquecendo, ele vai aproveitar esta oportunidade e vai atacar. E aí pode estar a diferença entre ganhar e perder. Em 1999, Lance Armstrong, a estrela da equipe do Serviço Postal norte-americano, ganhou a Volta da França. Foi um grande triunfo, ainda mais incrível porque Armstrong quase morreu de câncer alguns anos antes. Mas a vitória foi do time inteiro. Ver o Lance participando da Volta da França neste verão foi incrível. Eu fiquei feliz só de fazer parte disso. Poder pedalar como profissional e participar da Volta da França foi um sonho que se tornou realidade. O segredo da potência máxima no ciclismo está no ato de pedalar. No Centro de Treinamento Olímpico em Colorado Springs, os fisiologistas estão usando este ciclista para medir as forças aplicadas a cada pedal. Nós podemos trazer o atleta e colocá-lo numa bicicleta ergométrica ou estacionária. E, usando eletrodos e a tecnologia que nós temos, podemos avaliar como é que ele está aplicando a força, onde é que a maior parte da força está sendo aplicada e se ela está sendo equilibrada entre ambas as pernas. Eles descobriram que a chave para o bom ciclismo é simples. Não deixe o seu pé descansar no movimento ascendente. A maioria dos atletas usa bem a força no movimento descendente, mas eles nem sempre fazem o mesmo no retorno. Este teste os ajuda a aprender o movimento perfeito. O computador mostra o movimento. Setas indicam onde a força está sendo aplicada. Este é um movimento de pedalar eficiente porque o ciclista não está pondo peso no pedal no movimento ascendente. Para pedalar forte centenas de quilômetros é preciso ter não só uma boa técnica, mas também uma quantidade enorme de energia. Uma grande capacidade pulmonar é essencial para puxar bastante oxigênio e abastecer os músculos. A transferência de oxigênio para os músculos nos ciclistas profissionais é 2 vezes mais eficiente do que nas pessoas comuns. Em Colorado Springs, os cientistas medem cuidadosamente o consumo de oxigênio. Pense em termos de um artigo doméstico bem conhecido, uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Eles respiram o equivalente a 50 ou 100 delas por minuto, só para conseguir a quantidade de oxigênio de que eles precisam. Para qualquer ciclista, o maior teste de puro desempenho é correr na pista.
Ao contrário das bicicletas de estrada, estas máquinas aerodinâmicas não têm engrenagens ou freios. Os pneus finos não têm sulcos. Este é o ciclismo de pista. Os ciclistas correm abaixados para reduzir a resistência do ar, mas regras rígidas ditam as posições em que eles podem correr. O superciclista Chris Boardman é um dos homens mais rápidos do mundo. Ele ganhou vários troféus, inclusive uma medalha de ouro olímpica. A razão pela qual eu pratico ciclismo não é porque eu queira ganhar, é porque eu preciso ganhar só para ser normal. Pode não ser um estilo de vida muito saudável, mas vem sendo muito eficiente há anos. Chris Boardman compete desde os 13 anos de idade. A bicicleta é uma máquina sem igual porque permite que se chegue a uma velocidade tremenda usando-se simplesmente o corpo humano. Você é o motor e isso te dá uma certa sensação de liberdade e é provavelmente o mais perto de voar sem voar de fato. O formato da bicicleta e a postura determinam a eficiência aerodinâmica de Boardman. Na pista, a aerodinâmica é de uma importância enorme. A posição do ciclista é o ponto mais importante porque ele ocupa mais de 80% da área dianteira. Eu não gero uma potência enorme, mas eu me transformo numa forma muito aerodinâmica. O meu motor rende muito. É como um carro que tem um motor pequeno, mas também tem um coeficiente de resistência do ar muito pequeno. A relação entre potência e resistência do ar é bem alta. Boardman está correndo aqui usando calção verde. O desenho de sua bicicleta lhe permite agachar numa posição aerodinâmica especial que atualmente é proibida. Nas últimas 2 décadas foram feitas experiências radicais quanto à posição do ciclista. Começou com a aerobike de Boardman, que colocava o ciclista mais baixo do que qualquer outra bicicleta da época. Depois que os testes de túnel de vento mostraram que isso era mais aerodinâmico, Boardman pedalou com essa bicicleta para a vitória nas Olimpíadas de 1992. Um ano mais tarde, o ciclista escocês Graham Aubrey inventou a dobra aerodinâmica ainda mais radical. A entidade que dirige o esporte, a UCI, ou União Ciclística Internacional, não gostou da dobra, embora ela tenha ajudado Aubrey a quebrar o recorde mundial de pista de 1 hora em 1993. A posição chega ao limite das regras, os braços completamente comprimidos debaixo do tórax, parecendo um frango sem cabeça. É muito desajeitada e meio feia, mas extremamente eficaz. A UCI declarou que a dobra era perigosa e a proibiu nas pistas, mas Aubrey reagiu com a posição super-homem. A posição super-homem era extremamente eficiente. Os braços, como você pode imaginar pelo nome, ficavam praticamente esticados à frente. A única coisa em atrito com o ar eram os punhos do ciclista. Como eu sou conservador, acho que parecia estúpido, francamente. Mas Boardman foi forçado a adotar a posição super-homem quando Aubrey começou a quebrar os seus recordes. E então, com velocidades próximas a 45 km por hora, Boardman ganhou de volta todos os seus títulos. Finalmente, a posição super-homem também foi proibida. Mas a bicicleta pode ser muito mais rápida ainda. Para isso, você precisa de uma vasta área nivelada como Bonneville South Flats, nos Estados Unidos. Quando John Howard quebrou o recorde mundial de ciclismo de velocidade em terra, ele realizou seu grande sonho. Esse sonho me acompanha desde que eu tinha 10 anos. Eu nunca o esqueci. O processo inteiro foi uma espécie de culminação de tudo o que eu aprendi até aquele ponto sobre andar de bicicleta. Na década de 30, o recorde mundial de ciclismo de velocidade em terra era de 30 km por hora.
Antes de 1972, ele já havia aumentado para 225 km por hora. Em 1986, Howard e sua equipe preparavam-se para tentar quebrar o recorde em Bonneville. Como ciclista profissional, Howard estava no auge do seu condicionamento físico. Os anos de preparação não deixaram nada a desejar. Todo o treinamento que eu fiz antes disso me deu uma noção clara do que eu tinha que fazer. Tudo tinha que estar perfeito. Todos os ingredientes tinham que estar em ordem para eu poder quebrar o recorde. Para ajudá-lo a se tornar o homem autopropulsado mais rápido da Terra, Howard foi puxado inicialmente por um dragster. Ao adquirir velocidade, ele se soltou do carro e pedalou no seu vácuo. Nós somos puxados até uma certa velocidade, normalmente 110, 130 km por hora, porque levaria horas para levar a bicicleta a essa velocidade. Depois de soltar-se, Howard teve que acelerar, pedalando de 120 para mais de 225 km por hora. Bom, o esforço cardiovascular é enorme. Quanto mais perto você ficar do carro, maior vai ser a sua velocidade. Ter feito isso com sucesso foi um dos pontos altos da minha carreira. O recorde de Howard, de 245 km por hora, permaneceu durante quase 10 anos. Chegar a algo como 245 km por hora com a minha própria força foi tremendamente empolgante e também aterrador. O recorde acabou sendo incrivelmente difícil de quebrar, como Fred Raupenberg, o primeiro desafiante, acabou descobrindo em 1993. Ele estava pedalando uma bicicleta que John Howard o ajudou a construir e que contava com um sistema de marchas aperfeiçoado. Sua primeira tentativa terminou em desastre. Veja só! Veja! Oi! Chame uma ambulância! Isso, vamos lá! Raupenberg escapou da segurança do vácuo do carro. Fred Raupenberg acidentou-se a 225 km por hora e quase morreu. Ele levou 3 anos para se recuperar e finalmente voltar ainda mancando, mas ele quebrou o recorde há uns 2 anos. Uma década depois de Howard estabelecer o recorde, Raupenberg desafiou a morte pedalando a 267 km por hora. Essa é a maior velocidade atingida por uma bicicleta movida pela força humana. Vamos, campeão! We are the champions! Mas você não tem que ser rápido para enfrentar o perigo. No início da década de 80, os ciclistas começaram a se aventurar em terreno desconhecido. A tecnologia que buscavam originou toda uma nova geração de bicicletas. Para os praticantes do mountain bike, os desafios de estrada e pista não eram suficientes. Para o terreno difícil, eles precisavam de bicicletas mais fortes, mais resistentes e com suspensão na roda dianteira.
Logo, eles acrescentaram a suspensão de roda traseira e o freio a disco para enfrentar os declives perigosos. Estas são mountain bikes de downhill. Elas são o que há de mais avançado em tecnologia de bicicleta. Hoje em dia, a tecnologia de suspensão por si só é impressionante. Elas são bicicletas muito sofisticadas que parecem até motocicletas sem os motores. O mountain bike downhill é uma corrida contra o relógio. Aqui a aerodinâmica tem pouco destaque. Pneus largos, ultra resistentes e quadros fortes são mais importantes. Descer declives quase verticais a até 90 km por hora é perigoso. Os ciclistas arriscam-se a ferimentos que vão de clavículas quebradas a crânios fraturados. Aos 28 anos, Brian Lopes é um campeão mundial. É perigoso, sim. Toda vez que você sai numa bicicleta, você se arrisca. E é claro que quanto maior a velocidade, maiores os riscos. É uma questão de subir, tentar e ver o que acontece. É uma sensação fantástica chegar a 60. Você só quer ser mais e mais rápido. Você acaba se acostumando à velocidade e quer sempre mais. As mountain bikes de downhill são feitas sob medida e custam até $20 mil. A tecnologia da bicicleta é importante. Ela passa por terreno difícil muito mais rápido do que uma bicicleta normal, sem suspensão, sem freios a disco, sem os pneus grandes que agarram tão bem. A tecnologia definitivamente pode fazer você ganhar ou perder uma corrida. Durante uma corrida, as mountain bikes de downhill aguentam forças de até 5 Gs. Isso equivale a uma pressão de meia tonelada. Os engenheiros projetam essas bicicletas em computadores para ter certeza de que os quadros conseguem facilmente aguentar os esforços e tensões. Eles identificam e reforçam os pontos fracos. As armações são de alumínio de aeronave, cortado a laser. Todas as partes da bicicleta têm que ser testadas. Os guidões que suportam boa parte da força ao pousar e a suspensão que absorve o impacto. Uma bicicleta típica é feita para rodar em terreno mais ou menos plano, mas a mountain bike de downhill é projetada como se você estivesse com a bicicleta apontando o morro abaixo. Todos os ângulos são inclinados para trás, como se a bicicleta estivesse sempre numa descida. Por isso, a bicicleta não sobe um aclive. Ela é projetada só para descer. Mas há quem faça essas bicicletas serem 2 vezes mais rápidas. Com sua mountain bike, o projetista de bicicletas Ian Carpiel está prestes a descer uma pista de esqui extremamente íngreme. Como eu projeto e fabrico bicicletas de downhill, eu achei que seria uma boa oportunidade para aprofundar as pesquisas sobre a construção de bicicletas. Numa pista de esqui rápida, os ciclistas do gelo levam suas bicicletas ao limite absoluto. A pista é tão íngreme que nem é preciso pedalar. Carpiel força sua bicicleta ao máximo. Quando ele freia, os discos ficam tão quentes que ele tem que resfriá-los com neve. Eu acho que é absolutamente a coisa mais divertida que se pode fazer numa bicicleta, poder chegar a mais de 160 km por hora. É uma verdadeira explosão, é demais.
À velocidade máxima, Carpiel cruza a barreira dos 160 km por hora. Eu cheguei a 172 km por hora e foi absolutamente a minha melhor corrida. Foi a mais rápida. Esse homem fica sozinho quando corre em velocidade, mas quando centenas de corredores descem uma pista de esqui, o resultado pode ser catastrófico. Julho de 1999. 700 ciclistas preparam-se para despencar de uma altitude de 3.000 metros nos Alpes franceses. Eu venho porque quero ganhar a corrida de bicicleta mais radical do mundo. Essas mountain bikes e seus ciclistas vão chegar aos seus limites nessa corrida aterrorizante. A maioria dos concorrentes teve que pedalar 3 horas desgastantes para chegar ao final dos 22 quilômetros da corrida. E eles caíram um bocado. O vencedor levou pouco menos de 1 hora. Com certeza, pedalar na neve e no gelo é perigoso, mas a mais mortal das superfícies é feita pelo homem. O meio mais rápido de transportar pacotes importantes pelas ruas de Manhattan é de bicicleta. Um exército de 10.000 mensageiros luta contra o tempo e o trânsito para manter os grandes empreendimentos funcionando. Apólices de seguro exorbitantes tornaram proibitivas as motocicletas e a força do pedal é a única saída. O modo mais rápido de circular pela cidade é de bicicleta. Não é o mais seguro, mas é o mais rápido. Dave Bonilla é coordenador de mensageiros. Ele organiza as entregas. 99 aguarde, retirada na Walsh Industrial 775. Entregar na 6ª Avenida 1271, na Time and Life. Ho de Palm é o seu principal mensageiro. Hoje, com 27 anos, Ho está há 7 lutando contra o trânsito em Manhattan. Ele percorre uma quadra da cidade em segundos. No seu trabalho, ele passa 10 horas por dia na bicicleta. É importante saber quais os veículos mais perigosos. Os 3 piores são os táxis, o pessoal de Nova Jersey e os diplomatas. É melhor ficar longe porque eles não têm nenhum senso de direção. E você sabe do que é que eu estou falando. Ho usa uma bicicleta com o guidão mais estreito que os seus ombros para poder costurar com facilidade entre os carros. Ela tem uma armação forte e pneus largos para aguentar as ruas desniveladas da cidade. É um trabalho que requer equilíbrio de acrobata e força de corredor profissional. A bicicleta faz, eu diria que cerca de 10% do trabalho, porque se a pessoa que está pedalando não consegue impulsionar, pedalar, guiar, andar, ela não serve para nada, ela fica lá parada. Se você não amar a bicicleta, não pode nem pensar em ter um emprego destes. A gente pedala, o coração dispara, a gente voa. Você tem frações de segundo para tomar decisões sobre os movimentos e o que acontece à sua volta. Tem que se preocupar com todo mundo ao seu redor. E você ouve as rodas dos carros que vêm para cima de você. A gente pode ter que pôr a mão no carro, ou pode ter que bater numa vitrine, ou ter que gritar com alguém. E tudo isso a 50 km por hora subindo a 6ª Avenida toda. É uma cabeça, uma mente e um foco. Você tem que ir. Se você não vai,
É um homem morto e muitas pessoas já morreram por causa de errinhos bobos. Um dia eu vou ter que parar. A gente assusta quando cai e quebra alguma coisa, ou se vê outro mensageiro morto embaixo de um lençol. Isso mexe com a sua cabeça. A encomenda é entregue e Ho vive para enfrentar outro dia. As bicicletas convencionais estão em uso há mais de 100 anos, mas elas não têm que ter essa forma. Desde a década de 30, os ciclistas vêm experimentando a posição deitada para reduzir a resistência do ar e melhorar a força do pedal. Estas bicicletas são chamadas recumbent, ou reclinadas. O desenho mecânico é igual ao de uma bicicleta vertical, mas a configuração é diferente. Jeffrey Caswell projetou uma bicicleta reclinada para ser rápida. Muito rápida. Eu a fiz o mais perto possível do chão, porque eu acho que quanto mais baixa, mais rápida. Eu preciso de velocidade. Eu batizei esta bicicleta de Lude porque ela parece um Lude descendo uma rampa. Eu acho muito divertido. Eu me arrisco, mas eu gosto. É melhor do que ficar sentado numa cadeira de balanço. As bicicletas reclinadas podem ficar ainda mais rápidas quando são cobertas com uma concha aerodinâmica. Com a redução da turbulência do ar, os ciclistas amadores chegam a ser 30 km por hora mais rápidos que um corredor vertical profissional. As bicicletas reclinadas não têm bloqueio em termos de fluxo do vento. Não há nada que bloqueie o ar. Reduzindo o perfil e fazendo uma coisa muito fina, ela vai ser rápida. É só isso. Há um prêmio de $25 mil para a primeira equipe que conseguir pedalar uma bicicleta a mais de 120 km por hora numa rodovia plana. Uma das principais concorrentes é a equipe Varna, do Canadá. Quem projetou a bicicleta foi um escultor. Ele espera que seu desenho artístico lhe dê a vitória. Essa bicicleta foi feita sob medida para um único homem, Sam Whitham, o piloto. Milhares de anos de evolução influenciaram o desenho desta bicicleta. Você aprende muito com a natureza e, com certeza, foi dela que o projetista tirou suas ideias e não da tecnologia de computador. A bicicleta da Varna é rebaixada e fica apenas 45 centímetros acima do chão. Ela tem 5 marchas e pesa cerca de 27 quilos. Esta bicicleta é radical, porque com ela você é muito veloz usando sua própria força, não há nada igual. Às vezes eu penso, legal, tanta velocidade, e sou só eu. Não tem nada me ajudando, vento, motor, nada, só eu. Isso é muito legal. Treinando para tentar o recorde, Sam pedalou a bicicleta da Varna a 90 km por hora numa estrada plana e a mais de 120 num declive suave. Mas descer um declive íngreme pode ser fatal. Qualquer descida íngreme nesta bicicleta seria puro suicídio. Ela provavelmente passaria dos 320 km por hora e aí, possivelmente, seria a minha última corrida. Outro concorrente ao prêmio de $25 mil é Matt Weaver.
Ele e o pai acreditam que vão conseguir quebrar a barreira dos 120 km por hora com sua máquina, a Virtual Edge. A ideia de ser mais rápido que o limite de velocidade das estradas, que o limite legal, usando só a força das pernas, é muito empolgante. Esta bicicleta complexa vai ser encaixada numa capa aerodinâmica. Hoje, pai e filho estão testando a tecnologia da Virtual Edge na estrada. E esta bicicleta é, em parte, o corpo humano e, em parte, um outro elemento fundamental, básico, a roda. Juntamos os dois para ver o que eles podem fazer. A bicicleta tem 4 marchas e é extremamente leve, pesa só 15 quilos. E de repente você percebe que as coisas estão começando a vibrar um pouco mais e estão passando por você mais rápido. É como estar num avião. Você faz as curvas deitado, é como voar num caça o mais perto possível do chão. De repente você pensa, uau! E você se sente como super-homem. Mas será que a Virtual Edge de Weaver vai ganhar da Vorna de Whittingham? No futuro, com certeza, vai ser possível chegar a 120 km por hora. No momento, provavelmente, não há tecnologia suficiente. Faltam alguns refinamentos aqui e ali, um pouco mais de treinamento, mas todos os recordes são quebrados e esse vai ser também. O desenho dessas bicicletas permite aos ciclistas atingirem grandes velocidades, mas há um problema fundamental. Parar já é um outro assunto. Sem ajuda eu não consigo. Eu vou simplesmente cair de lado na estrada que nem um peixe morto. Ei, socorro! A busca pela velocidade não é tudo. Com o passar dos anos, os projetistas de bicicletas fizeram outras experiências radicais. Além de andar na água, muitos inventores quiseram fazer a bicicleta voar. Algumas bicicletas foram até equipadas com foguetes. Mas o sistema de ignição era um tanto primitivo. Parecia que o voo, a propulsão humana nunca aconteceria. E então, em 1979, uma equipe de cientistas britânicos construiu um avião superleve com uma grande envergadura de asas. O piloto Brian Allen queria pedalar o Gossamer Albatross sobre o trecho de 34 quilômetros de mar que separa a Inglaterra da França. Só a decolagem consumiu toda a sua energia e não houve chance de descanso até a descida. Um pequeno lapso ao pedalar poderia tê-lo feito cair no mar. Brian gerou 0,3 de cavalo de força, o bastante para voar a 17 km por hora. Depois de quase 3 horas sem parar de pedalar, ele conseguiu pousar numa praia francesa. Os projetistas estão testando outras aeronaves movidas à força humana, tentando chegar a mais de 160 km por hora. Este é o Velar, a criação de Pierre Frank, que usa uma bicicleta reclinada no lugar de uma vertical para mover este avião. Eu estou no assento reclinado, pedalando que nem louco,
Com esses pedais, eu aciono as marchas, o eixo de comando e a hélice na parte de trás. A hélice empurra o avião e eu voo com a mesma velocidade ou um pouco mais rápido que a bicicleta. Mas há quem faça uma bicicleta voar sem asas. Os acrobatas usam a bicicleta para os seus truques desde que ela foi inventada. Estes são os modernos acrobatas do ciclismo. Eles usam bicicletas BMX e saltam mais de 5 metros acima do solo. Para realizar feitos como estes, eles precisam de bicicletas simples e fortes. Sem suspensão, sem marchas e com um só freio. O ciclista é que faz a diferença. Eu acho que os atletas do bicicross e as manobras tremendas que eles fazem são um tipo de entretenimento muito atlético. Eu aplaudo, eu acho que eles são fantásticos. 20 anos atrás, as manobras de bicicross eram uma moda passageira. Hoje, a coisa se transformou num esporte radical. Há 4 modalidades. O estilo vert, ou vertical, nos parques com rampas especiais. O estilo street, ou de rua em meio à paisagem urbana. Os circuitos dirt ou de terra, que são os preferidos e que usam as lombadas para ganhar altura. E o estilo flatland, que é a mais técnica das 4 modalidades. Um pequeno erro pode causar um problema enorme. O que assusta é que lá no ar, com aquele monte de metal e aquelas partes girando, você não tem como evitar a queda. Você está lá, escarranchado, em cima de uma coisa e aí você se enrosca e cai. Matt Hoffman é uma lenda viva. Ele dominou as acrobacias em bicicletas e teve grande influência no design das BMX. Você tem que andar para entender por que precisa de um certo ângulo, puxado assim ou assado. Eu pensei, olha, se eu quiser bem feito, eu mesmo tenho que fazer. E foi o que acabou acontecendo. Hoje, Matt é dono de uma próspera fábrica de bicicletas BMX. O que ele mais gosta de fazer é testar seus produtos. Ele não pedala, ele usa a parte superior do corpo para chegar a 55 km por hora, a velocidade de que ele precisa para voar. Matt Hoffman já perdeu a conta do número de vezes em que se acidentou. Eu sou propenso a acidentes, eu já me machuquei muito. Passei por 14 cirurgias, mas provavelmente eu passaria por elas se fosse jogador de xadrez. Eu sou mesmo desajeitado. Hoffman quis saltar até 10 metros.
Ele não conseguiu construir uma rampa alta o bastante e por isso usou uma motocicleta para rebocá-lo à velocidade necessária. A mais recente acrobacia de Hoffman o levou aos fiordes noruegueses. Ele está se preparando para descer um precipício de 1000 metros de altura com a sua BMX. Separado da bicicleta, Hoffman abre o paraquedas. Eu tenho certas regras que eu sigo e desde que esteja dentro dessas regras, aconteça o que acontecer, tudo bem. Mas eu sempre faço o que meu coração manda e vou aonde meu sonho me leva. Embora tenha quase 200 anos, a bicicleta continua sendo a máquina mais amada do mundo. Ela não foi uma boa invenção, foi uma ótima invenção e continua conosco até hoje. É um desenho simples, por que complicar? Um corpo humano e uma mente humana, o poder dos seus músculos, junte tudo e veja o que eles podem fazer. Você tem que ser veloz com a sua própria força. A bicicleta é isso aí. Versão brasileira DPN Santos.